Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 20 de abril de 2024. Terceira semana da Páscoa, sábado, cor litúrgica branco. Santo do dia, Santa Inês de Montepulciano. Tornou prostitutas em freiras. Nós estamos falando do século IV. Ela ainda pequena se dedicava à conversão do Senhor. Já tinha escutado o Senhor chamar. Entre 4 e 6 anos de idade já manifestava a sua vontade de servir a Deus. Depois, em sua pré-adolescência, teve uma experiência, um combate com demônios, que ela era uma pessoa mística, né? E esse combate espiritual, os corvos assumiram o corpo, o interesse de Satanás e atacaram essa menina. Os pais, muito preocupados, entenderam então que deveria colocá-la no convento realmente, e assim ela entrou no convento. E quando ela orava no convento, nas suas orações, ela levitava. Então era uma pessoa mística, ficava levitando por alguns minutos, né? Levitar, subir, o pé dela saía do solo e ficava 30, 40, 50 centímetros acima, e ela nem percebia o quanto ela levitava. Então era uma pessoa muito entregue ao Senhor Jesus. E aconteceu que quando ela ia para o convento dela, passava por uma pequena cidade que tinha um prostíbulo. E toda vez que ela passava ali, ela profetizava: esse prostíbulo ainda será um convento. Então ela foi, evangelizou naquele prostíbulo, e realmente isso aconteceu. O prostíbulo virou um convento. Então ela converteu várias e várias pessoas. Então nós estamos diante de uma pessoa dedicada ao Evangelho, dedicada à sua missão de evangelizar. Por isso tudo, louvamos e bendizemos ao Senhor. Santa Inês de Montepulciano, rogai por nós. Primeira leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 31 a 42. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, em paz, né, sendo perseguida, na alegria de servir ao Senhor Jesus. Caia 1.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, não seria atingido. Assim vivia a igreja, né, em paz, mas perseguido pelas autoridades. Então ela estava lá desenvolvendo na Judéia, na Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Fazia uma cama, né? Ele ficava sempre na cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram isso e converteram no Senhor. Então nós estamos diante de uma igreja que o Senhor Jesus já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus. Então estavam ali homens e mulheres tementes ao Senhor. A nossa igreja católica apostólica, que hoje tem sede em Roma, que então por isso é romana, que desde o início, desde do século I, né, então está aí progredindo com milagres, progredindo na conversão de almas. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as obras boas que fazia e as esmolas que ela dava à igreja, né, compartilhando seu recurso para que a igreja progredisse. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então levaram seu corpo e a colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: vem depressa até nós.
Pedro então partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro, aquelas que estavam chorando, né? Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas, os mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Tabita também, na sua caridade, né, ela acolhia as viúvas desamparadas, ficavam em casa dela. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelho e rezou. Depois, voltou-se para o corpo de Tabita e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou a levantar. Depois chamou os fiéis, as viúvas, e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então nós estamos diante de uma igreja que cura, que liberta. Mas foi só na idade inicial, no primeiro século, não? Logo após que Jesus ressuscitou. Hoje também temos curas e libertações, sim. Olha lá, século XIV, nós temos na Itália Santa Inês de Montepulciano, que é um exemplo disso. Quantas curas e libertações, quantas curas ela também realizou em nome do Senhor Jesus. E quantas acontecem até os dias de hoje, em nome do Senhor Jesus. Nós devemos procurar uma igreja alinhada no Senhor, a igreja de Jesus Cristo, a igreja que o Senhor proclamou uma vez: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja que contém a palavra de Deus e a igreja da Santa Eucaristia, como nós vamos ver agora no Evangelho de hoje. Antes, vamos passar pelo Salmo. O Salmo é o Salmo 65. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Evangelho. O Evangelho está em João, capítulo 6, de 60 a 69. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos que escutavam de Jesus disseram: esta palavra é dura. Qual é a palavra que era dura? Porque Jesus falou: aquele que não comer verdadeiramente o meu corpo e não comer verdadeiramente e não beber verdadeiramente do meu sangue, não terá parte comigo. E eles perguntaram: como comer verdadeiramente seu corpo? Que é isso, Jesus? E ele respondeu: mais uma vez, tem que comer o meu corpo e beber o meu sangue. Então esta palavra eles acharam dura demais. Quem consegue escutar? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? Comer o meu corpo e beber o meu sangue? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, né, a ressurreição, e quando o Senhor então se eleva aos céus. O Espírito é que dá vida à carne, né? O Espírito é que dá vida. A carne não adianta de nada. As palavras que vos falei são espírito de vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início que eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que seja concedido pelo Pai. Então, a fé natural, esse desejo natural de ser uma pessoa justa, né? Esse desejo natural de ser uma pessoa que busca o Senhor, como que nós já nascemos praticamente com isso, né? Com esse desejo de encontrar a Deus. É o próprio Deus que nos encaminha. Então, ninguém vai a Jesus se o próprio Pai não o encaminhar. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele, ou seja, foram se dispersando. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Mal Jesus falou, Pedro se adiantou e falou: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A quem iremos, Senhor? Somente tu tens palavras de vida eterna. Como? Né? Mesmo sem compreender, mesmo sem entender todo o mistério da salvação, nós estamos aqui. E até os dias de hoje, 21 séculos depois, esta geração, nós não compreendemos, nós não entendemos até os dias de hoje, né? Os mistérios, o que está por detrás da morte, como que será a nossa ressurreição, como que será a vida após morte. Nós não compreendemos nada, nem a natureza, mal compreendemos a natureza da nossa existência. Sabemos que estamos aqui para crer no Senhor, aceitar o Senhor, adorar o Senhor, trabalhar para o Senhor, né? Então, mas até que seja completado o número dos escolhidos, daqueles que são eleitos e separados para o testemunho do Senhor. Mas é pouco. Mas nós falamos hoje igual a Pedro. Tu tens palavra de vida eterna. Aonde iremos nós? Né? Fora da igreja, o que nós vamos fazer? Né? Fora de Deus, o que nós vamos fazer? O mundo tentou tirar Deus das suas decisões. Olha a confusão que o mundo se encontra até os dias de hoje. Isso começa no século XI, né? E como que o mundo está depois de 9 séculos, de 10 séculos, completamente perturbado. Nações sem Deus que massacram seu povo e perseguem seu povo. E na medida que tira Deus, mata-se o homem. Cria-se leis, né? que contribui para a violência entre um e o outro. Como é que pode uma coisa dessa? Então, onde iremos nós? Se somente tu tens, Senhor, palavras de vida eterna. E queremos louvar a Deus por essa santa palavra. Aquele que verdadeiramente come meu corpo e bebe meu sangue, esse terá parte comigo. Isso não nos escandaliza, porque a tua Igreja Católica Apostólica Romana tem esse sacramento, a comunhão. Tem lá na comunhão, no sacramento da comunhão, nós cumprimos verdadeiramente o que está escrito em João, capítulo 6, de 60 a 69, nos versículos anteriores. Então nós não nos escandalizamos. Ao contrário, louvamos a Deus cada vez que uma hóstia é consagrada, cada vez que entramos na fila da Eucaristia, e louvamos e bendizemos a Deus por todos os sacerdotes, por todos aqueles que se dedicaram a sua vida para que fosse possível a consagração em cada missa. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Queremos, Senhor, te louvar e te bendizer por cada coração conquistado, por cada alma convertida ao Senhor através dessas reflexões diárias, que vai se completando quase 5 anos de louvor e de estudo bíblico. Te louvo e te bendigo, Senhor. E quero te convidar para que você também seja um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai lá, curte no YouTube, dá um joinha, se inscreva no canal para que mais e mais corações possam ser alcançados. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.